Você acredita em tudo que ouve por aí? Não, né? Porque tem muita gente maldosa que inventa histórias mentirosas. Cuidado, crianças! Isso mesmo, tenham muito cuidado. Mas e quando é alguém que você confia, como o papai, a mamãe, os avós ou até amiguinhos bem próximos, verdadeiros mesmo, contam algo para você? Você acredita? Confia que é verdade? Hoje vamos ouvir sobre um discípulo de Jesus que duvidou de seus amigos. Então, bora para a historinha! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. E a historinha de hoje começa assim. Você já aprendeu até aqui que Jesus nasceu, cresceu, morreu pelos nossos pecados, foi pregado na cruz, mas não ficou morto, não é mesmo? Porque no terceiro dia ele ressuscitou. Então ele viveu novamente. Lembra-se? Pois bem, aprendeu também que havia 12 amigos de Jesus, conhecidos como discípulos, que estavam sempre ali, pertinho dele, que aprendiam muitas coisas com o Senhor Jesus. Quando Jesus morreu, estes amigos, os discípulos, ficaram muito tristes, porque não entendiam ainda muito bem os planos de Deus. Então Jesus ficou morto 2. No terceiro dia, ele levantou e saiu do túmulo. E logo, Jesus foi ver os seus amigos. Imagina que alegria, crianças! Alguns dos discípulos estavam reunidos, alguns tristes, talvez até chorando, crianças. E quando, de repente, Jesus entra naquela casa e diz: "A paz seja convosco!" E mais, Jesus mostrou as suas mãos, os seus pés e tinham marcas de prego, crianças. Sim, lembra-se? Ele foi pregado na cruz. Também mostrou a marca do lado do seu corpo, onde o soldado tinha enfiado uma lança. Acontece que um dos 12 discípulos, chamado Tomé, não estava neste lugar. Quando Jesus apareceu, então os outros discípulos que viram Jesus ressuscitado foram alegremente contar a novidade para Tomé. Olha só, eles eram grandes amigos, crianças, confiavam nos outros. Então disseram: "Tomé, nós vimos Jesus, ele esteve aqui." Você acha que Tomé acreditou nos amigos e ficou feliz com a notícia? Não! Tomé não acreditou. Ele duvidou e mais, disse assim: "Se eu não ver as marcas dos pregos e não colocar o dedo nas marcas de suas mãos, e se eu não puser a mão na marca da lança, eu não acreditarei." Puxa vida, crianças, que tristeza! Tomé queria ver para crer. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos e dessa vez, Tomé, ele estava presente. Jesus disse a Tomé: "Coloque seus dedos nas marcas dos pregos e na marca da lança." Tomé colocou e então acreditou! Uhul! Jesus não estava morto. Jesus vive, crianças! Ele vive, Jesus disse. Você precisou me ver e tocar para acreditar. Feliz aquele que não vê e crê. Vamos pensar um pouco, crianças.
Viram a atitude de Tomé? Mesmo passando muito tempo com seus amigos, sabendo que Jesus havia dito que ressuscitaria, ele não acreditou. Quando lhe disseram que Jesus havia ressuscitado, precisou ver as marcas em Jesus. Só depois acreditou que Jesus havia ressuscitado. Sabe, crianças, já faz muitos e muitos anos que Jesus esteve aqui entre as pessoas. Sabe qual é o desafio de hoje para vocês? Acreditar mesmo sem ver. A Bíblia conta sobre a vinda de Jesus, sua morte e ressurreição. Conta o quanto ele nos ama e se importa com a gente. Você acredita nisso? Quando seus pais leem a Bíblia ou contam as histórias bíblicas ou até quando você mesmo já pode ler, você acredita? Jesus disse que se a gente acreditar, seremos felizes. Então, vamos pedir ajuda a Deus em oração? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de aprender mais com essa historinha de hoje. Mas eu não quero, Deus, ser igual Tomé. Me ajuda a acreditar sem ver, Senhor. Acreditar que o Senhor pode sim realizar milagres e que o Senhor está vivo, vivo no meu coração. Que eu possa acreditar sem mesmo ver. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, crianças. Essa foi mais uma historinha de hoje. E eu espero que vocês tenham aprendido muito com a história de Tomé, tá bom? Então, muito beijos e eu espero vocês no próximo Promessa Kids. Tchau! Quem são as pessoas da sua família, crianças? Papai, mamãe, irmãos, avós, tios, primos. Talvez você não conheça todos ou não os tenham por perto. Seja como for, sempre temos pessoas bem próximas que amamos e que cuidam uma das outras, não é mesmo? Hoje vamos conhecer uma família especial, a família de Jesus. Bora pra historinha! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. E a historinha de hoje, ela começa assim. Jesus é o Filho de Deus, mas ele se fez gente como a gente e nasceu de uma mulher como todos nós. O Espírito Santo gerou um bebezinho na barriga de uma mulher chamada Maria. Ela foi a mãe de Jesus. Então José e Maria foram os pais de Jesus aqui na terra. Depois que Jesus nasceu, Maria teve outros filhos. Dessa forma, Jesus teve vários irmãos. Certa vez, quando Jesus já estava adulto e ensinava seus discípulos e todo o povo sobre a vontade de Deus, algo aconteceu. Jesus estava rodeado de pessoas que atentamente ouviam seus ensinamentos. Quando alguém se aproximou e disse: Jesus, sua mãe, suas irmãs e irmãos estão lá fora e querem te ver. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que pergunta estranha, não, crianças? Como assim? Jesus não conhecia sua família? Ai. Conhecia sim, mas ele queria ensinar alguma coisa. Jesus estendeu sua mão apontando para as pessoas que estavam ali
inclusive seus discípulos, e disse: qualquer um que ouvir e praticar a vontade de Deus, esse será minha mãe, minha irmã e meu irmão. Jesus, ele não estava desprezando sua família, crianças, mas ele estava ensinando o seu amor a todo aquele que decidisse segui-lo, que decidisse ouvir sua voz e obedecer a Deus. Todos os seus seguidores, crianças, seria sua grande família. Sabe, crianças, você quer fazer parte da família de Jesus? Jesus, ele te ama tanto, mas tanto, que quer ter você por perto, assim, ó, como uma família que não se desgruda. Ele quer participar de cada momento da sua vida, isso mesmo, e das suas conquistas. Também nas dificuldades, ajudando, apoiando, assim como acontece em uma família que se ama. Eu tenho um desafio para você, criança. Para fazer parte da família de Jesus, você precisa ouvir e colocar em prática a vontade de Deus. Você está disposto? Peça a ajuda de um adulto para ler e ensinar a palavra de Deus. Você mesmo pode ler, pode participar de uma lição bíblica de alguma igreja. Dessa forma, você vai conhecer cada dia mais a palavra e obedecer a Deus, se tornando um membro da família de Jesus. E vamos pedir para que o Senhor, ele nos ajude a fazer parte dessa família em oração? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui ouvindo, Senhor, a Tua palavra através das historinhas. Mas eu quero que o Senhor possa fazer com que eu acredite a cada dia mais na Tua palavra. Que eu possa ter coragem de pedir para um adulto ler a Tua palavra e ensinar o que ela está escrito, para complementar aquilo que a tia Vânia contou no Promessa Kids de hoje. É o que eu lhe peço em Teu nome. Amém. Então, crianças, gostaram da historinha de hoje? Foi bem legal, não é mesmo? Então eu quero que vocês curtam, isso mesmo, e compartilhem a historinha aí na sua igreja, com o pessoal da sua igreja, do WhatsApp da sua igreja, com os amiguinhos da sua escola. Compartilhe a historinha, é muito importante os seus amiguinhos conhecerem sobre Jesus, tá bom? Então, fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo Promessa Kids. Um beijo e tchau! Alguém já te deu uma tarefa? Alguém já pediu para você fazer alguma coisa? Se você já recebeu uma tarefa, como levar um recado, contar uma história ou realizar alguma atividade, foi porque alguém viu que você era capaz de fazer isso. Então, confiou em você. Hoje vamos aprender sobre a tarefa que Jesus deixou para todas as pessoas. Bora para a historinha! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. E a historinha de hoje, ela começa assim. Jesus tinha muitos seguidores. Lembra? Começou com os 12 discípulos que por mais ou menos 3 anos estiveram pertinho de Jesus, aprendendo todos os dias sobre Deus e a sua vontade. Depois, à medida que passava pelas cidades, muitas outras pessoas passaram a seguir o Mestre Jesus. Então, em todo o lugar, Jesus falava do amor de Deus, fazia muitos milagres e mais pessoas passavam a acreditar que Ele é o Filho de Deus.
As pessoas ficavam admiradas pela sabedoria de Jesus, que ensinava sobre a palavra de Deus. Ele contava para as pessoas que havia chegado o momento de realizar o último sacrifício, que ele daria a sua vida para que todas as pessoas pudessem se livrar do pecado. Essa era uma grande novidade. Crer em Jesus, crianças, significava ter salvação, vida eterna. Não é uma notícia maravilhosa? Mas se Jesus iria morrer, quem continuaria espalhando essa notícia? Jesus precisava deixar essa tarefa para alguém. Alguém que acreditasse que ele era o Filho de Deus e que veio para tirar o pecado do mundo. Já sabemos que Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e ficou com os discípulos por 40 dias, falando das coisas de Deus. Depois disso, ele voltou para o céu para ficar com Deus Pai. Mas, um pouquinho antes, subiu para o céu e ele deixou para seus seguidores uma grande tarefa. Jesus disse: vocês devem ir a todos os lugares, espalhar a notícia sobre mim, ensinar as pessoas e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que elas aceitem e obedeçam a palavra e todas sejam salvas, tornando-se também meus seguidores. Sabe, crianças, Jesus confiou nos seus primeiros seguidores. Deu a eles uma grande tarefa. Será que eles obedeceram? Sim! Como podemos ter certeza disso, tia? Porque a boa notícia sobre Jesus chegou até nós. Isso significa que os primeiros seguidores de Jesus foram espalhando a notícia, após ano, até chegar a nós. Olha o desafio chegando aí, crianças. Jesus também confia em você. Ainda sendo uma criança, você pode realizar essa grande tarefa também. Você quer ser um seguidor de Jesus e contar para todas as pessoas que Ele é o Salvador? Então comece hoje mesmo. Conte para seus amigos, familiares, que Jesus ama cada um e que precisamos nos arrepender das coisas erradas que fazemos. Assim, teremos perdão e viveremos para sempre com Jesus. Não é mesmo? E agora vamos para aquele momento tão especial do nosso programa, a oração. Feche os seus olhinhos e ore assim com a tia Vânia, tá bom? Senhor Jesus, faça com que eu possa entender, Senhor, que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Me ajude a contar essa boa notícia e ser também um seguidor da Tua palavra para espalhar a boa notícia para aqueles que ainda não Te conhecem. Usa eu, Senhor. Usa eu na escola, usa eu no meu condomínio, nos lugares onde eu possa falar da Tua presença e que as pessoas possam conhecer o Senhor através de mim. É o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, crianças, essa foi a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Compartilhe a historinha com seus amiguinhos e curte também. Tá bom? Então fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo Promessa Kids. Um beijo bem grandão, Deus abençoe vocês e tchau! Você já foi a um velório? Assim, quando alguém morre? É muito triste, não é mesmo? As pessoas choram porque sentem saudade daquela pessoa. A história de hoje começa assim, bem triste, mas preste atenção, porque no final eu tenho uma surpresa para vocês. Bora pra historinha?
turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. Certa vez, o filho de um homem muito importante ficou doente e morreu. Que tristeza! O nome desse homem era Jairo. Ele ficou muito triste, mas ele acreditava tanto em Jesus, crianças. Ele acreditava que Jesus poderia trazer a sua filha em vida novamente. Então não perdeu tempo, foi correndo se encontrar com Jesus e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas vem comigo, Jesus, ore por ela e ela viverá. Olha a fé de Jairo. Ele tinha certeza de que Jesus era poderoso para fazer mais esse milagre. Será que Jesus foi ajudar Jairo? Sim, Jesus foi até a casa de Jairo e encontrou lá muitas pessoas chorando a morte da menina. E Jesus disse: não se preocupem, ela está apenas dormindo. Sabe o que as pessoas fizeram? Deram risada de Jesus, porque de fato ela estava morta. Mas Jesus entrou na casa, foi até onde a menina estava deitada, pegou na sua mão e acredite, ela se levantou! Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Isso mesmo, Jairo acreditou e Jesus fez aquela menina que já estava morta viver novamente. Foi um milagre, uma alegria total, crianças! E o que nós podemos aprender com a historinha de hoje? Vocês também acreditam que Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa? Até ressuscitar pessoas? Jesus é nosso amigo e está pronto para vir na nossa casa, como fez com Jairo. Ele pode estar pertinho da gente para nos ajudar, seja qual for o problema. Pode ser uma doença na família, uma briga na escola, um mal-entendido, a falta de trabalho do papai e da mamãe, qualquer situação mesmo. Acredite, crianças! Sabe qual o desafio dessa semana para vocês? O desafio da semana é chamar Jesus para estar com você, na sua casa, em todos os momentos da sua vida. Isso mesmo! Está feliz? Chame Jesus! Está triste? Chame Jesus! Está doente? Chame Jesus! Está com problema ou conhece alguém que passa por uma situação dessa difícil? Chame Jesus! Ele está pronto para ir com você. Então, vamos chamá-lo em oração? Agora é a hora da nossa oração, crianças. Fechem os seus olhos, coloque a mãozinha no seu coração e ore assim comigo, tá bom? Senhor Jesus, como o Senhor fez na casa de Jairo, o Senhor também entre na minha casa, cuide da minha família, cuide dos meus amigos, das pessoas, Pai, que estão comigo na escola, as pessoas que eu conheço, e faz, Senhor, solucionar todos os problemas dela. E se elas estiverem tristes, que o Senhor possa trazer alegria no coração delas. É o que eu lhe peço em seu nome, Senhor. Amém. É isso aí, crianças. Essa foi a nossa historinha de hoje. E eu espero que vocês tenham aprendido muito. E compartilha aí, tá bom? Para os seus amiguinhos também ficarem sabendo de mais historinhas de Jesus, tá bom? Então, um beijo e até mais! Tchau, tchau! Certa vez, quando Jesus estava pregando ao ar livre, a Bíblia nos diz que havia 5.000 pessoas em pé e outras sentadas ao redor dele, ouvindo falar. Estava ficando tarde e já era quase hora de jantar. O que acontece com as pessoas quando vai chegando a hora de jantar?
Isso mesmo, as pessoas lá também estavam ficando com fome. E o que será que aconteceu? Bora pra historinha? Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. E a historinha de hoje começa assim. Era mais um dia, Jesus continuava caminhando pela cidade, junto com seus discípulos, ensinando sobre o amor de Deus e curando muitas pessoas doentes que encontrava. Por isso, Jesus estava sempre rodeado de muitas pessoas. E naquele dia não foi diferente. Ele e seus discípulos chegaram de barco a um lugar e lá já tinha um montão de gente esperando por eles. Tinha muitos meninos e meninas, homens, mulheres, vovôs, vovós, e todos queriam ver e ouvir Jesus. Era muita gente mesmo. E Jesus ficou feliz em vê-los. Foi conversando, orando por eles e nem viram o tempo passar. O dia estava quase terminando. Os discípulos começaram a ficar preocupados. Sabem por quê? Foi dando uma fominha, mas não tinha nada para comer. Daí eles olharam em volta, perceberam que ali onde estavam não tinha nenhum lugar para comprar comida. E agora? O que faremos? Eles pensaram. Tanta gente e nada para comer. Então falaram com Jesus. Olha, Jesus, já está escurecendo, né? Nós estamos começando a ficar com fome, não temos nada para comer, não tem nada aqui. É melhor o Senhor dizer para essa gente toda ir embora, né? Para comer em outro lugar. Jesus respondeu: não quero que eles vão embora, não. Não precisa. Vocês mesmo podem dar comida para eles. Mas Jesus, como vamos fazer isso? Não temos nada. Então, eles pensaram um pouco e resolveram perguntar para todas aquelas pessoas se alguém tinha alguma coisa para comer e podiam juntar e dividir. Somente um menino levou o lanchinho dele e ofereceu para repartir com todos. E era só 5 pães e 2 peixinhos. Então os discípulos contaram para Jesus: só conseguimos 5 pães e 2 peixinhos para toda essa gente. Então me traga aqui, disse Jesus. Pediu que todos se sentassem na grama, pegou aqueles pãezinhos e olhando para o céu, ele orou. E começou a repartir os pães e foi dando para os discípulos, distribuindo para as pessoas. E todos foram comendo os pães, não acabavam. E Jesus foi repartindo os pães, continuava a ser servido, não parava mais de vir pão das mãos de Jesus. Jesus orou e os pães foram multiplicados. Todas as pessoas comeram e ainda sobrou muito. E os discípulos guardavam o que sobrou e foram 12 cestos de pães que sobraram. Uau! Mais um milagre! E que Jesus realizou, que deixou todos alimentados e muito felizes com esse cuidado de Jesus. Sabe, crianças,
como Jesus é bom e cuida dos seus amigos. E hoje aprendemos que ele não precisa de muito para realizar grandes milagres. Aquele menino tinha só um lanchinho, mas ele teve coragem de oferecer para Jesus. Às vezes, achamos que não temos nada para repartir que possa ajudar no reino de Deus, mas não é verdade. Mesmo sendo pequenino, você pode oferecer o seu coração para Jesus, sua bondade para Jesus, sua obediência para Jesus, seu louvor para Jesus. Sabe qual o desafio de hoje para vocês? Você tem algo que gostaria de oferecer para Jesus hoje? Por exemplo, você gosta de cantar, pode ser seu louvor. Parece pouquinho, mas não é não. Jesus é poderoso, lembra? E como podemos repartir o que temos com Jesus? Orando, falando com Jesus. Vamos lá? Vamos orar? Senhor Jesus, que eu possa, Senhor, também aprender com essa historinha de hoje, aonde que eu tenha a aprender igual esse menino, que ele tinha apenas um lanchinho, mas mesmo assim ele repartiu para que muitas pessoas pudessem ser alimentadas. Que o Senhor possa também me ajudar a ser uma pessoa que consiga repartir o que eu tenho com as outras pessoas e te dar sempre adoração e louvor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. E essa foi a nossa historinha de hoje. E foi uma história muito legal, que ensinou muitas coisas para vocês, crianças. Então eu espero que vocês tenham aprendido muito e eu já espero vocês na próxima historinha, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau! Olá, turminha! Você está bem? Eu estou bem! Feliz por estar aqui para contar uma nova historinha para vocês, do nosso amigo Jesus. Você já viu o mar? Ele é bem grande e lindo. Sabiam que a história de hoje aconteceu no mar? Bora pra historinha! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. E a historinha de hoje começa assim. O nosso amigo Jesus continuava fazendo muitas coisas boas, ajudando as pessoas, curando os doentes e sempre falando sobre o reino de Deus. E ele não parou, continuou caminhando e encontrando mais e mais pessoas. E o dia foi passando até que no final daquele dia, Jesus e seus discípulos chegaram na beira do mar. Não dava mais para andar. Para continuar, tinha que ser de barco para atravessar o mar. Então Jesus se despediu das pessoas que o seguiam e subiu no barco, só com seus discípulos. E começaram a navegar para o outro lado do mar. Já era de tardezinha e Jesus estava tão cansado que não aguentou. Encostou a cabeça na almofada que tinha no barquinho e acabou dormindo. Os discípulos sabiam pilotar o barco e continuaram a viagem tranquilos. Mas de repente o mar, que estava calminho, começou a ficar muito bravo. Era uma tempestade que começou e as ondas do mar ficaram enormes. Ondas altas e ventos fortes jogavam o barquinho em que eles estavam pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Então começou a entrar muita água dentro do barco. E agora, o que fazer?
fazer. E Jesus, cadê Jesus? Jesus estava dormindo. Eles correram para onde estava Jesus e o acordaram. Jesus, Jesus, por favor! Senhor, venha nos salvar! Estamos no meio de uma tempestade. O mar está muito agitado. Se o Senhor não fizer alguma coisa, o barco vai virar e nós vamos morrer. Jesus acordou, olhou para eles e perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Calma, eu estou com vocês. Então Jesus se levantou, foi até a frente do barco, falou assim com o vento: shhh, e com o mar: se acalme agora. E vocês não vão acreditar no que aconteceu. Gente, o vento parou e o mar se acalmou na hora. Ficou tudo calminho, calminho. Vendo isso, ficou todo mundo espantado. Eles ficaram olhando para a cara do outro e se perguntando: como pode isso? Jesus é mesmo poderoso! Até o vento e o mar obedecem. Olhem, cadê aquelas ondas enormes? O mar ficou muito calmo e eles terminaram a viagem de barco bem sossegados até o outro lado do mar. Sabe, crianças, Jesus mostrou para eles como é poderoso. Mesmo assustados com aquela tempestade tão forte, eles podiam acreditar que tudo iria ficar bem, porque Jesus estava lá para ajudá-los. Quando Jesus está com a gente, mesmo quando estamos assustados ou com medo de alguma coisa, tudo pode ficar bem. Se Jesus estiver com a gente, só precisamos falar com Ele. E como falamos com Jesus? Orando. Nós o chamamos orando e Ele nos ajuda. Eu tenho um desafio para vocês essa semana. Sempre que tiver um problema, chame Jesus. Não precisa ser tempestade com ventos e ondas, igual a dos discípulos, mas qualquer coisa que cause medo, te deixe triste ou assustado. Se você se sente assim, nós podemos chamar Jesus, o nosso amigo poderoso, para vir ficar com você. Você quer fazer isso? Então, ore assim comigo. Senhor Jesus, em meio à tempestade que possa acontecer na minha vida, que o Senhor possa interceder, que o Senhor possa colocar, Senhor, tranquilidade no meu coração, da minha família, do meu papai, e que eu possa, Senhor, a cada dia saber que o Senhor está no barco da minha vida, como o Senhor estava lá no barco dessa história que a tia Vânia contou. Então eu peço tudo isso em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vocês gostaram da historinha de hoje? Aprenderam muito? Aprenderam que na tempestade você pode chamar Jesus para acalmar? Espero que sim! Então essa foi a nossa historinha de hoje e eu espero vocês nas próximas historinhas do Promessa Kids, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima historinha! Beijo e tchau, tchau! Até aqui, aprendemos sobre Jesus criança. Lembram? Vimos como nasceu, crescia, como um menino obediente e um adolescente que conhecia muito bem a palavra de Deus. Certamente porque aprendia com os seus pais e com os professores da escola bíblica da sua época. Não é verdade? Mas hoje, aqui no Promessa Kids, vamos ver Jesus
já adulto, nos ensinando um assunto muito importante, o batismo. Isso mesmo! Você sabia que o batismo mostra que as pessoas estão arrependidas das coisas erradas que fazia? E já aceitou Jesus como seu Salvador? Ué, mas Jesus não fazia coisas erradas para se arrepender. Então, por que foi batizado? Ficou curioso, não é mesmo? Então, vamos aprender juntos sobre o batismo de Jesus? Bora pra historinha! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. E a historinha de hoje começa assim. Jesus tinha um primo chamado João. Eles eram quase da mesma idade e agora já eram adultos. João conhecia a Deus e a sua palavra e falava dela para todas as pessoas. Exatamente. Ele ensinava que elas tinham que se arrepender de seus pecados e das coisas erradas que elas faziam. E só assim poderiam agradar e fazer parte da família de Deus. Quando as pessoas ouviam os ensinamentos de Deus através de João, aprendiam o que era certo e se arrependiam. Não queriam mais fazer coisas erradas. Então ele as batizava no rio. Por isso, ele era conhecido como João Batista, porque batizava as pessoas. E o batismo significa que as pessoas estavam sendo limpas de seus pecados. Era como se estivessem nascendo de novo. E agora tinha uma vida nova, limpinha, para viver com Deus. Um certo dia, como sempre fazia, João estava perto do rio chamado Jordão, ensinando e batizando as pessoas. Quando viu de longe o seu primo Jesus chegando, ele ficou surpreso. Sabia que era o Filho de Deus quem estava ali, pertinho dele. Que emoção! Jesus caminhou até João e disse que queria ser batizado. Como assim? João ficou sem entender nada. Ele quem queria ser batizado por Jesus. Afinal, Jesus não tem nenhum pecado, é o Filho de Deus. Mas Jesus insistiu e disse que tinha que ser assim, para que se cumprisse a vontade de Deus, o Pai. Então, eles entraram no rio e João mergulhou Jesus nas águas e o batizou. E para que todos soubessem que tudo que estava acontecendo ali era mesmo como Deus queria, quando Jesus estava saindo do rio, crianças, depois de batizado, sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus desceu sobre ele na forma de uma pomba. E Deus falou do céu: "Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria." Vocês imaginam? O próprio Deus falou do céu que estava gostando muito do que Jesus estava fazendo. Deve ter sido muito emocionante, não é mesmo, crianças? Qual a lição que Jesus quer nos ensinar hoje com essa historinha, crianças? Assim como Jesus, nascemos, estamos crescendo e conhecendo a vontade de Deus através da sua palavra, a Bíblia. E nela aprendemos que, diferente de Jesus, nós somos pecadores. Isso mesmo, fazemos coisas erradas e precisamos de mudança. Jesus não precisava ser batizado, porque não tinha pecados, mas ele fez isso para cumprir a vontade de Deus e nos dar o exemplo. Mostrar que assim devemos fazer também. Então, depois de nos arrependermos dos nossos pecados, com a idade certa, devemos ser batizados, como Jesus que foi batizado, adulto,
quando de fato entendia e tinha certeza da vontade de Deus para seus filhos. Vamos pensar um pouco? Você já foi a um batismo? O desafio de hoje é assistir o próximo batismo que for realizado na sua igreja e ficar bem atento de como é feito e o que é falado nessa ocasião tão especial, crianças. E além disso, conferir com o que a palavra de Deus nos ensinou. Então vamos orar, crianças? Coloque a sua mãozinha no coração, feche seus olhos e ore assim com a tia. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de aprender hoje sobre o batismo, onde o Senhor deu o exemplo para nós, para que a gente venha, Senhor, a nos batizar também, aceitar o Senhor como Salvador sobre as nossas vidas e nos batizar. Aprendemos muito hoje, Senhor, com o teu exemplo, onde o Senhor mostrou como é o verdadeiro batismo. Amém. Então, crianças, essa foi mais uma historinha do Promessa Kids e eu espero vocês no próximo programa com uma historinha nova, tá bom? Então Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau! Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro, eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto. Até agora, aprendemos muitas histórias sobre os milagres de Jesus. Histórias verdadeiras que mostram o quanto Ele se importa com a gente. Está sendo maravilhoso, não é mesmo? E hoje, com certeza, tem mais uma história legal para a gente aprender de Jesus. Bora para a historinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. Certa vez, Jesus subiu num monte sozinho para orar e para falar com Deus, o seu Pai. Os discípulos entraram no barco e ficaram esperando Jesus voltar de sua oração no monte. O barco tinha ficado parado na beira do mar, pertinho da areia, onde dava para as pessoas subirem. Mas os ventos sopravam forte e levou o barco lá para o meio do mar. E os discípulos nem perceberam, estavam muito cansados. Um estava até cochilando, porque já era tarde. Lá pela madrugada, Jesus terminou a oração. Ele desceu do monte e foi andando para a praia, onde estava o barco. Mas quando chegou na beira da praia, cadê o barco? Ué! Um vento forte levou o barco lá para o meio do mar. Xiii! E agora? Como ele ia chegar no barco? Ah! Mas nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, o nosso amigo poderoso. E isso não era um problema para ele. Adivinha o que Jesus fez, gente? Ele começou a caminhar por cima da água, em direção ao barco. Uau, pessoal! Ele andava sobre a água e não afundava. Parecia que estava pisando no chão, mas estava bem escuro e os discípulos não reconheceram Jesus. Viram de longe uma imagem, um homem andando sobre o mar e vindo para o barco deles. Se assustaram muito, ficaram com muito medo e começaram a falar: gente, olhem, o que é aquilo ali? Ai, 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 parece um fantasma e está vindo na nossa direção, o que nós vamos fazer? Eles acharam que era um fantasma. Puxa, eles deveriam estar com muito medo.
medo. Mesmo porque fantasma não existe, não é mesmo, galerinha? Jesus sabia o que estava acontecendo, porque ele sabe tudo. Viu que eles estavam com muito medo e acalmou eles. Gritou de lá onde estava: calma! Não tenham medo! Sou eu, Jesus! Eles ouviram, mas um dos discípulos, o Pedro, ficou muito desconfiado. Será que é Jesus mesmo? Ele perguntou. E teve uma ideia para ter certeza que era Jesus mesmo. E gritou de volta: se você é mesmo Jesus, então me faz andar sobre o mar para ir aí com você. Jesus respondeu: tudo bem, Pedro, venha! E Pedro, nesta hora, foi bem corajoso. Olhou para Jesus, colocou o primeiro pé na água e... puxa, deu certo! O pé dele não afundou, ficou firme sobre o mar. Daí, ele colocou o outro pé e também não afundou. Então, Pedro começou a andar por cima da água, indo ao encontro de Jesus. Agora, não só ele, mas todos os outros que estavam no barco tinham certeza que era Jesus. E Pedro foi olhando para Jesus e andando. Então, como se ele estivesse pisando no chão firme, nem parecia que era um mar. Mas o vento ficou forte demais, começou a balançar. Então Pedro, se desequilibrou um pouco, levou um susto. Então ele olhou para baixo e achou que ia cair. E nesse momento começou a afundar. Então gritou bem alto: Jesus, socorro, estou afundando, me ajude! Jesus foi bem rápido, crianças. Segurou assim na mão de Pedro e o puxou para fora da água e não deixou Pedro se afogar. Pedro, por que você duvidou? Você tem que ter fé, tem que acreditar em mim, disse Jesus. Então caminharam juntos e chegaram ao barco. Que história, não é, crianças? E o que aprendemos com essa historinha? Puxa, o discípulo Pedro foi muito corajoso no começo, mas quando deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento que batia forte, ele teve medo e quase afundou. Assim a gente deve fazer, sempre olhar e confiar em Jesus. Mas sabe o que é legal? Se em algum momento a gente ficar com medo, podemos chamar Jesus, que ele nos ajuda. Jesus é muito bom! Isso mesmo! Sabe qual o desafio dessa semana para vocês? Vamos tentar vencer nossos medos olhando para Jesus. Não tenha medo de falar de Jesus para o seu amigo. Não tenha medo de dizer não quando te pedirem para fazer coisa errada. Lembre-se, Jesus quem disse para a gente falar dele para as outras pessoas. E também ele quem ensina que não devemos fazer coisas erradas, como mentir ou fazer bullying com um amigo, por exemplo. Você não faz isso, não é? Então, tenha coragem de fazer o que é certo e se sentir que está difícil para você, pode chamar Jesus, ele te socorre. Vamos pedir tudo isso para Jesus agora em oração? Isso mesmo! Então já sabe. Feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coraçãozinho e vamos orar assim com a tia Vânia, tá bom? Senhor Jesus, me dê coragem, Senhor, como o Senhor deu ali para todos. Faça com que eu possa te buscar sempre, em todos os momentos difíceis.
que eu tenha certeza que o Senhor também vai dar as mãos para mim e vai, Senhor, me erguer em qualquer problema ou em qualquer situação, porque eu sei que o Senhor está comigo o tempo todo. Pode ter tempestade, pode ter vento, mas o Senhor vai estar comigo, com a minha família e com todas as pessoas. E me dê coragem também para falar de Jesus para todos que eu conheço, lá na escola, no prédio, aonde eu for, tá bom? Então, muito obrigada, Senhor, por cuidar de mim. É o que eu lhe peço, Senhor, em teu nome. Amém. É isso aí, criançada. Que história maravilhosa, não é mesmo? Então, eu espero vocês na próxima semana com mais historinhas no nosso Promessa Kids, tá bom? Compartilha essa historinha com seu amiguinho. Escreve aqui o que você tá achando do programa, tá bom? Então, beijo pra vocês e até a próxima semana. Tchau! Você conhece alguém que tem um irmão gêmeo? Ou quem sabe você mesmo tenha um irmão gêmeo? Estou falando daqueles irmãos que são idênticos, muito parecidos, sabe? Mesmo que até é difícil de saber quem é quem. A gente fica até confuso. Olha para um, olha para o outro. E agora? São tão parecidos, mas mesmo tendo a aparência muito semelhante, eles são diferentes, porque cada um tem o seu jeito de ser, não é mesmo? E na parábola de hoje, Jesus vai falar sobre o joio e o trigo. Sabe o trigo que a mamãe usa para fazer o bolo, o pão e outras coisas bem gostosas? Antes de virar uma farinha, ela é planta e seus grãos dão origem à farinha, que conhecemos. O trigo e o joio são plantas que até parecem gêmeas, de tão parecidas, mas que são muito diferentes. Quer saber o que Jesus quer nos ensinar? Então, bora pra historinha! Turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. E a historinha de hoje começa assim. Jesus contou a seguinte história. Um homem plantou a boa semente que é o trigo. Veio o inimigo e espalhou sementes de joio que são ruins, não servem de alimento. Enquanto eram sementes, não tinham diferença. E conforme foram crescendo, ainda continuavam muito parecidas. Mas quando começaram a dar fruto e os empregados que cuidavam da plantação perceberam que o joio estava crescendo no meio do trigo. E agora, o que fazer? Os empregados foram ali correndo perguntar para o patrão: Senhor, o senhor quer que a gente arranque o joio do meio da plantação? E o patrão respondeu: Não façam isso, porque arrancando o joio, arrancarão também o trigo. Deixe que cresçam ali, juntos. Esperem. Quando a plantação estiver prontinha para ser colhida, daí sim, vocês arrancam o joio e façam um montão e coloquem fogo. Quanto ao trigo, colham e guardem para servir de alimento. E aí, crianças? Sabe o que Jesus quer nos ensinar com essa história? Ele quis mostrar que o terreno é o mundo, sabe ali onde estava a plantação? O trigo, eles são as pessoas que amam e obedecem a Deus. E o joio, crianças, são as pessoas que odeiam a Deus e fazem maldades, coisas ruins. Nós convivemos com todas essas pessoas, boas e más. Mas haverá uma colheita e será quando Jesus voltar. Quando isso acontecer, as pessoas boas serão separadas para morar lá no céu, eternamente. E as pessoas más morrerão para sempre. Eu tenho um desafio para vocês para essa semana. Já pensou qual semente você quer ser? Chega aqui. Você quer ser o trigo ou
o joio. Trigo, semente boa, que acredita e segue Jesus, terá a recompensa da vida eterna. O joio, crianças, semente ruim, que não agrada a Deus, será destruída para sempre. Espero que escolha ser trigo, cresça muito a cada dia, amando e obedecendo a Deus. Tá bom? Então, vamos pedir tudo isso em oração? Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração e ore assim com a tia Vânia, tá bom? Senhor Deus, me ajude a separar o joio do trigo, como eu aprendi aqui nessa historinha. Senhor, eu não quero ser o joio, eu quero ser o trigo. Então me ajude a diferenciar quem é as pessoas boas e quem é as pessoas ruins. Me ajude também a pregar a sua palavra para que essas pessoas mudem, para que elas não sejam mais ruins e que elas possam ser boas, ser como o trigo e aí sim morar no céu com o Senhor. Os meus amigos e as pessoas que estão perto de mim, que elas possam, Senhor, ouvir a palavra através de mim. Em nome de Jesus, amém! É isso aí, criançada! Que história legal, não foi? Eu espero que vocês tenham aprendido muito com essa historinha, tá bom? Então eu já espero vocês no próximo programa. Ah, não esqueçam, compartilhe a nossa historinha, dê um like, tá bom? E eu espero vocês na próxima semana. Um grande beijo, Deus abençoe vocês e tchau, tchau! Você sabia que o menino Jesus, aos 12 anos de idade, já conversava com os professores da sua época como gente grande? Sim, desde pequeno, Jesus era muito sábio e inteligente. E é sobre esse assunto que nós iremos falar no Promessa Kids de hoje. Bora pra historinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. E a historinha de hoje começa assim. A Bíblia diz que desde o seu nascimento, Jesus crescia fisicamente e também em sabedoria e graça diante de Deus e de todas as pessoas de sua época. Certa vez, Jesus, ele foi ao templo adorar a Deus com seus pais, Maria e José, na cidade de Jerusalém. O templo era um local onde o povo de Deus se reunia em algumas datas especiais no ano, para festejarem ao Senhor em adoração. Nesse episódio, Jesus tinha 12 anos de idade. E quando seus pais retornaram para casa em Nazaré, ele ficou no templo conversando com os mestres e doutores da lei, homens que conheciam muito bem a palavra de Deus. Como muita gente havia se reunido no templo, a viagem tinha muitas pessoas juntas e aglomeradas. José e Maria não perceberam que Jesus tinha ficado no templo, em Jerusalém. Ao conversar com os mestres, mesmo com pouca idade, Jesus os impressionava com sua sabedoria. Jesus falava a respeito da palavra de Deus, com muito conhecimento e autoridade. Jesus, crianças, ele lia e estudava as Escrituras e assim era fortalecido e cheio de sabedoria que vinha de Deus. Jesus se alimentava da palavra de Deus. Após perceberem que Jesus não havia retornado com eles, Maria e José voltaram para a cidade de Jerusalém à procura do menino. 3 dias, crianças, 3 dias depois, o encontraram e ele estava lá, entre os mestres e doutores da lei, conversando como gente grande.
pois era um menino cheio de sabedoria. E assim, Jesus ia crescendo e se fortalecendo cada vez mais. Qual o ensinamento da historinha de hoje, crianças? Para crescer e ficar forte, é preciso se alimentar muito bem, não é mesmo? Devemos comer carne, verduras, legumes e muito alimento saudável. E para crescer em sabedoria, tia Vânia, o que devemos fazer? Para crescer em sabedoria, como Jesus, devemos nos alimentar da palavra de Deus. Ou seja, devemos ler a Bíblia todos os dias. Isso mesmo, crianças. A Bíblia nos enche de conhecimento e sabedoria. Como Jesus, devemos ter amor pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Devemos amar a palavra de Deus e amar o Deus da palavra. Lá no Salmo 119, 105, está escrito assim: Tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vamos pensar um pouco? Você tem uma Bíblia aí na sua casa? Então é importante que você leia todos os dias. E se você ainda não sabe ler ou não consegue entender algumas palavras, pode pedir ajuda para o papai e para a mamãe. Isso mesmo! O papai e a mamãe podem e devem te ajudar a crescer em sabedoria através da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, que eu possa amar a Tua palavra e que eu tenha também vontade de ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, todos os dias. Que ela faça parte da minha vida, Senhor. Que eu possa meditar nela todos os dias e que os Teus ensinamentos possam entrar dentro do meu coração. Amém. É isso aí, crianças. Essa foi mais uma historinha do Promessa Kids e eu espero vocês no próximo programa, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e um beijo e tchau, tchau! A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão. É no Promessa Kids de hoje que vamos aprender contando a parábola do filho pródigo. Que nome diferente! Pródigo! Não era o nome dele, não! Pródigo significa gastador, aquele que gasta além do necessário. Vamos entender isso? Hoje vamos ouvir a história de um filho que queria fazer sua própria vontade, ter a liberdade de viver longe de casa. Bora pra historinha? Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. E a historinha de hoje começa assim. Um pai tinha 2 filhos, morava em uma linda fazenda e não deixava faltar nada para os seus filhos. Certo dia, o filho mais novo surpreende o pai pedindo antecipadamente parte de sua riqueza, porque queria partir. O pai, com tristeza, repartiu os bens com ele e o viu indo embora, com a esperança dele voltar. Veja bem, crianças, esse filho nada sabia das consequências de seus erros. O que poderia acontecer? Começou a desperdiçar toda a sua riqueza, vivendo em seus próprios vícios e pecados, vindo a passar grande necessidade que foi obrigado a trabalhar. Mas sabe, crianças, qual emprego ele conseguiu arranjar? Cuidador de porcos. E ali, passando fome, desejava comer as lavagens que os porcos comiam. Que tristeza! Coisas ruins acontecem com o filho pródigo.
Mas o importante foi que ele caiu em si e disse: quero voltar para casa e ser um dos trabalhadores do meu pai, pois meu pai tem pão com fartura e eu aqui estou passando fome. Vou voltar para a casa do meu pai e lhe dizer assim: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E chegando próximo à fazenda, o pai da janela o avista primeiro e correndo o abraçou e beijou. E emocionado chama aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho, vendo o que estava acontecendo, procurou, dizendo: faz tantos anos, meu pai, que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas agora faz uma festa com os meus amigos, vindo seu filho que sumiu com os seus bens, gastando com prazeres da vida, e agora faz uma festa para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí, crianças, entenderam o que Jesus quis dizer com a história do filho pródigo? Todos nós somos falhos e pecadores e devemos saber que o Papai do Céu nos ama e perdoa a todos aqueles que confessam seus pecados. E que há alegria e festa nos céus quando um pecador se arrepende. E eu tenho um desafio para você. Confesse então os seus pecados e não importa quais sejam, pois o Papai do Céu está pronto para perdoá-lo e recebê-lo em sua casa, como filho. Você quer ter Deus como pai? Sentir seu amor todos os dias? Então, põe a mão no seu coração e ore assim comigo. Senhor Jesus, faça com que eu não seja igual ao filho pródigo. Que eu nunca fique longe, Senhor, dos teus caminhos, das suas palavras, do seu coração, daquilo que o Senhor tem para mim. Que se por acaso, Senhor, por acaso, mas só por acaso, eu ficar longe de ti, que o Senhor possa compreender, perdoar os meus pecados e que eu possa voltar rapidinho para perto de ti, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém! Então, criançada, essa foi mais uma historinha do Promessa Kids. Eu espero que vocês tenham entendido a historinha, que vocês possam também compartilhar essa historinha com seus amiguinhos, tá bom? E eu volto na próxima semana com mais historinha do Promessa Kids, tá bom? Então, fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo Promessa Kids, tá bom? Tchau, tchau! Você já brincou de seu mestre mandou? O mestre manda e todos têm que obedecer, não é assim? O mestre mandou pular, todos pulam. O mestre mandou ficar de pé, todos ficam de pé. O mestre mandou gritar, todos gritam. E assim continua a brincadeira. Mas você sabia que existe um mestre que é muito poderoso? E pode mandar acontecer coisas que ninguém mais consegue? Você quer saber quem é esse mestre? Bora pra historinha! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. E a historinha de hoje começa assim. Jesus estava passando por outra cidade que se chamava Cafarnaum. Por onde Jesus passava, muitas pessoas vinham ao seu encontro, porque sabiam que ele era poderoso e podia fazer muitos milagres. Nessa cidade não foi diferente. Muitas pessoas vieram
foram ao seu encontro. Entre essas pessoas estava um centurião. Centurião era o nome dado a um chefe militar que comandava 100 soldados. Era uma pessoa importante, respeitada. Suas ordens eram obedecidas imediatamente por seus soldados. Acontece é que este centurião tinha um problema. E mesmo sendo um homem importante, não podia fazer nada para resolver a situação. E por isso ele foi até Jesus e disse: Senhor, tem um empregado que está sofrendo muito e ele está em casa, na cama, paralítico. Jesus respondeu: vou até lá para curá-lo. Imagine a alegria do centurião. Jesus iria até a sua casa. Mas sabe o que aconteceu? O centurião, ele tinha tanta certeza de que Jesus podia curar o seu empregado, que acreditava que Jesus nem precisava sair do lugar para fazer este milagre. Então respondeu assim: Jesus, diga apenas uma palavra e meu empregado será curado. Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. O centurião demonstrou que realmente acreditava no poder de Jesus. E sabe qual foi o resultado dessa fé tão grande? O empregado foi curado na mesma hora. E o que podemos aprender com a historinha de hoje? Aprendemos que precisamos ter fé, acreditar em Jesus, porque Ele pode fazer milagres. Assim como o centurião teve fé e seu empregado foi curado, hoje Jesus ainda continua fazendo coisas maravilhosas. Sabe, crianças, Jesus pode te ajudar, basta apenas acreditar. Quando você ou alguém que você conhece estiver doente ou passar por algum problema, vá ao encontro de Jesus. Conte para ele o que está acontecendo e acredite que ele te ouve. Basta uma palavra dele para tudo se resolver. E para isso, nós vamos orar agora, tá bom? Senhor Deus, eu peço que o Senhor possa colocar no meu coração a fé que esse centurião teve. Que eu possa ter essa fé e ter a certeza que o Senhor realiza milagres sobre a minha família, sobre os meus amigos e sobre todas as pessoas que eu conheça. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E essa foi a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Não esqueça de compartilhar essa historinha com seus amiguinhos, tá bom? E eu já espero vocês no próximo Promessa Kids. Beijinho e tchau! No nosso último encontro, aprendemos junto sobre como foi importante para nós o batismo de Jesus. Sim, porque ele nem precisava ser batizado, mas o fez para nos dar o exemplo, não é mesmo? E será que teremos outros bons exemplos de Jesus para nos ensinar? O que vocês acham? Sim, com certeza teremos! Nós vamos ver uma passagem bíblica em que Jesus se encontrou com o diabo. Vocês já ouviram falar dele? Ele é o nosso inimigo. E no Promessa Kids de hoje, vamos aprender como Jesus venceu. E eu e você podemos vencer também esse inimigo. Bora pra historinha! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. E a historinha de hoje começa assim. A Bíblia nos conta que depois do batismo lá no Rio Jordão,
Jesus fez um jejum, outro bom exemplo para nós. Mas, tia, o que é jejum? Jejum é quando deixamos de comer ou beber alguma coisa por um período de tempo. E quando jejuamos, ficamos mais pertinho de Jesus. E voltando para a história, quando Jesus estava fazendo jejum, ele foi levado para o deserto. Mas este não era um jejum comum, porque era bem longo. Já faziam 40 dias e 40 noites que ele estava em jejum. Então, é claro que ele teve fome. E quem estava lá no deserto? Adivinha? O diabo, o inimigo de Jesus. Ele costuma aparecer para se aproveitar quando estamos fracos em alguma coisa para tentar nos atrapalhar, nos fazer errar o alvo e pecar. E foi o que ele fez. Tentou atrapalhar Jesus. Acredita? Ele chegou perto de Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Olha só, bem quando Jesus estava com fome, pediu para transformar a pedra em pão. Ah, mas Jesus não caiu nessa conversa do inimigo, não. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E onde está escrito isso? Jesus estava falando do que está escrito na Bíblia em Deuteronômio 8, versículo 3. E acabou com essa tentativa do inimigo. E o diabo não conseguiu enganar Jesus. Mas ele insistiu, crianças. Levou Jesus do deserto para a cidade e foram para o lugar mais alto, que era em cima do templo. E lá de cima ele fez essa proposta: olha, Jesus, se você é o Filho de Deus, jogue-se daí para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Viu que o inimigo também conhece a Bíblia? E ele usou o Salmo 91, nos versículos 11 e 12, para tentar convencer Jesus a obedecê-lo. Que malvado! Mais uma vez, nosso Senhor Jesus foi super e respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus, que em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E Jesus acabou com mais essa tentativa do inimigo de derrotá-lo. Pensa que o diabo desistiu? Que nada! Ele não desiste fácil, crianças. Depois, ele levou Jesus a uma montanha muito, mas muito alta, porque de lá de cima dava para ver os reinos do mundo. Devia ser uma paisagem muito bonita, de encher os olhos. Ele mostrou tudo para Jesus e disse: tudo isto te darei, se você se ajoelhar e me adorar. Cara de pau esse diabo, não é mesmo, crianças? Ah, nessa hora, Jesus deu um basta! Mandou ele ir embora. Jesus olhou bem para ele e disse: sai daqui, pois está escrito, adore somente o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestará culto. Então, finalmente, ele foi imediatamente embora e desistiu de tentar Jesus. E daí algo bem legal aconteceu. Os anjos vieram adorar Jesus. Agora sim, Jesus ficou cercado de amigos verdadeiros. E o que aprendemos hoje com essa historinha, crianças? Sabe, gente, o diabo é o inimigo de Jesus e nosso inimigo também. Ele sempre quer nos enganar
para fazermos escolhas ruins que desagradam e nos afastam de Deus. E ele não desiste fácil. Lembra que ele tentou Jesus 3 vezes. Mas como sempre, Jesus venceu e nos ensinou que nós também podemos vencer as tentações, as armadilhas do inimigo, através de sua palavra, que é a Bíblia. Não devemos ter medo do inimigo, mas devemos nos preparar para enfrentá-lo, aprendendo e vivendo a sua palavra. Em Salmo 119, versículo 11, está escrito: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Jesus venceu e você pode vencer. Vamos pensar um pouco? Se aparecer uma dificuldade, tente vencê-la usando a palavra de Deus. E nos conte nos comentários aqui abaixo. Vai ser bem legal compartilhar nossas experiências. É isso aí! Vamos orar, criança? Querido Deus, que o Senhor possa me orientar a ler e a guardar a Tua palavra, para que eu possa utilizá-la no meu dia a dia, Senhor. Me ilumina, me guarde, Senhor, para que quando eu for tentado, eu possa me lembrar, Senhor, da Sua palavra, daquilo que foi ensinado hoje na nossa historinha, no Promessa Kids. Em nome do Senhor Jesus, amém. E essa foi a nossa historinha de hoje, crianças. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com a história de Jesus. E eu espero vocês já no próximo Promessa Kids. Um beijo, tchau! Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto.